A paz. Vamos dar início ao nosso culto. Pedir a vocês que levantassem um pouco. Gostaria que vocês participassem muito comigo, que a igreja orando, o louvor se torna muito mais fácil. Com certeza Deus ouvirá com o maior prazer a beleza do louvor da igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço por estar aqui, por essa oportunidade, e agradeço por a vida dos irmãos. Que Deus nos abençoe mais uma noite, mas estamos nas mãos dele por toda a vida, né? Em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos, igreja, comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, aí então terei vitória.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, igreja, para terminar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. com Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória,
para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Dá um glória a Deus, igreja. Oh, coisa linda. Oh, coisa boa, louvar o Senhor. Se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te dia e noite bate nossa adoração. Dia e noite bate nossa adoração. Dia e noite bate nossa adoração. Dia e noite bate. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. E a igreja? Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite bate nossa adoração. Dia e noite bate nossa adoração. Dia e noite bate nossa adoração. Dia e noite
para ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a sua vida e nunca me cansarei. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Oh, milagre, estou aqui. Manda-me, sou seu milagre. Os
Uma salva de palmas para Jesus, minha gente. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Deus. Vocês são uma bênção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esse dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E o tempo todo. Aleluia. Você está bem? Então fala com o irmão que está do teu lado, dá graça e paz a ele. Diga a ele que ele é muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos num tempo poderoso de crescimento, de avanço, que o Senhor tem nos instruído para algo maior, amém? Já falou com o teu irmão? Então, glória a Deus. Curva a tua cabeça, vamos orar. Papai, é no nome de Jesus que nós oramos nessa noite, te agradecemos por esse dia, por esse culto, por tua presença. E te louvamos, Pai, por tudo aquilo que teu Espírito vai ministrar aos nossos corações. Nós escancaramos, Pai, os nossos corações para que a tua palavra seja semeada. Oh, Senhor, a tua palavra que não volta vazia, mas que cumpre o propósito pelo qual é enviada. Oh, aleluia. E ela vai prosperar, Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós vamos frutificar, porque para isso o Senhor nos chamou, para sermos frutíferos, Pai, na tua obra. E eu te louvo, Pai, por cada direção do teu Espírito nessa noite. Eu te louvo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer. Te honramos, Pai. Tu és bem-vindo nesse lugar. E nós te agradecemos por tua presença em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Vamos treinar isso, vamos. Deus é bom? E o tempo todo? Aleluia. Isso é uma declaração poderosa, gente. Pessoal, eu tenho algo em meu coração. Alguns dias atrás eu comecei a falar sobre honra e a primeira mensagem, acredito que foi honra a Deus. Não sei se você lembra, não sei se você estava aqui. A segunda mensagem foi sobre honrar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Também agora no último culto de terça-feira eu toquei um pouco em honra, falando da unção. Que quando a unção está presente, se ela não é honrada, ela não permanece. Mas quando ela é honrada, ela abençoa as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar também de mais um tópico da honra, que é a honra ao justo. Glória a Deus. Tem algum justo aqui? Ah, só alguns, né? Mas, irmão, só para edificar a tua fé e te trazer à memória, que eu acredito que você já sabe disso. O justo é todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você nasceu de novo, se você recebeu a Cristo, Ele é teu Senhor, você é justo. Mas por que você é justo? Porque o sangue dele te purificou de toda iniquidade, pecado. E por isso hoje você tem a liberdade de estar na presença de Deus sem culpa, sem condenação, como se o pecado jamais tivesse existido na sua vida. É isso que o sangue de Jesus faz conosco, Ele nos purifica, Ele nos justifica de todo o pecado. Para isso nós temos a base bíblica que diz que Deus fez Jesus pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, você e eu, nós fomos feitos justiça de Deus. Diga comigo, eu sou justiça de Deus. Para ensaio ficou bom, eu quero que você diga com fé. Diga, eu sou justiça de Deus. Aleluia. Você é justo, meu irmão. Você é justo, não importa. Você foi justificado. Talvez você ainda tenha aquela velha consciência. Mas como assim eu, comedor de farinha e feijão? Como é que eu posso estar justo? Não é você, mas é o que Jesus fez em você. Amém? Se você confia na obra redentora de Cristo, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? E, irmãos, eu quero começar trazendo um pouco da definição de honra. Essa palavra honra, ela vem do grego time, né, ou timão,
que significa valorização, algo valioso, com peso, apreço, olhar favorável, estimar, fixar valor, reverenciar, respeito, precioso, de grande valor, digno de honra, especialmente querido. Glória a Deus. Há várias palavras, irmãos, que definem honra, e eu gostei dessa aqui, que tratar como valioso ou tratar com peso. Amém? E por que isso, irmãos? Se você imaginar, por exemplo, o ouro, quanto mais pesado, quanto mais volumoso, mais valioso ele é. Amém? Então, o ouro, ele tem, o seu valor é medido por aquilo, pela gramatura, pelo peso que é aferido numa balança. Então, a honra, ela é tratar como valioso, com peso. Amém? E eu estudando hoje, achei bem interessante o que o Espírito Santo me trouxe. Ele disse, quando Deus criou o homem, Deus honrou o homem de uma maneira extraordinária. Você concorda? Eu vou te explicar como. A Bíblia diz que Deus criou o homem, mas criou o homem e depois Deus criou um jardim para esse homem. Não colocou no jardim, não formou ele do pó da terra até que o jardim estivesse pronto. Primeiro Deus criou o homem em espírito, o homem e a mulher. Você vai ver em Gênesis ali 1:26, Deus criando o homem, e depois é que ele forma o homem do pó da terra. Mas enfim, irmãos, quando a gente olha para o jardim, a beleza, a estrutura, tudo aquilo que Deus fez com maestria, com bondade, com amor, para uma pessoa habitar, melhor dizendo, 2 pessoas habitarem. Isso me lembra, irmãos, um pai que quando está para receber um filho em sua casa, ele prepara tudo o que é de melhor para que aquela criança seja recebida com amor, com carinho que ela merece. Um pai, ele trabalha em prol dos filhos, ele trabalha para que o seu filho ou a sua filha, quando chegar, ela tenha o melhor. Não é isso, Jackson? Não é isso, Jonathan? Vocês têm que, enfeitar o pavão e está chegando gente aí. Amém? Então, a gente como pai, irmãos, a gente quer dar o melhor ao nosso filho. E com Deus não foi diferente. Deus, ele criou um lugar maravilhoso para esse casal habitar, honrando aquele casal com o melhor que tinha. Você vai ver que Deus criou árvores, frutas, animais. Você vai ver que Deus colocou rios com ouro, né? A Bíblia diz que tinha um rio lá, acho que Pison, que diz que o ouro daquele rio era muito bom. Ou seja, irmãos, coisas preciosas, coisas maravilhosas criadas por Deus para que o homem usufruísse. E isso é honra. Mas uma das coisas que o Espírito Santo me disse hoje que me chamou bastante atenção, que até então eu não tinha atentado para isso, e está na cara da gente muitas vezes. Deus honrou o homem de uma maneira extraordinária, como? Fazendo ele a sua imagem e a sua semelhança. Deus poderia ter nos feito, irmãos, com a imagem de um cavalo, qualquer coisa. Há quem se identifica até com um cachorro hoje, né? Cachorro, cavalo, sei lá. O mundo está doido. Mas enfim, irmãos, nós sabemos que nós não somos a semelhança de animais, mas nós somos a semelhança do Deus vivo. E isso é honra, irmãos. Porque, concorda comigo que ele poderia ter nos feito de outra maneira? Ele é poderoso para isso. Mas não, a Bíblia diz que ele nos fez a sua imagem e semelhança. E nos deu domínio, ou seja, deu autoridade a esse homem para que ele governasse tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que Deus fez. Isso é honra, irmãos. Isso é valorização. O valor de Adão e Eva foi medido por aquilo que Deus fez. Já parou para pensar? O valor de Adão e Eva é medido por aquilo que Deus faz. Deus fez o quê? Um jardim com tudo aquilo que eles precisavam. Vocês não vão ter falta de nada. Eu vou suprir vocês em tudo. Até quando o homem estava lá sozinho, Deus disse, eu vou fazer uma auxiliadora. Ou seja, Deus não queria que o homem sentisse falta de nada. Isso é honra. Quando você ama e quando você honra, você chega nas necessidades daquela pessoa e você se antecipa a elas e você supre. Você como pai, como mãe, sabe bem o que é isso, que a gente quer suprir
todas as necessidades dos nossos filhos, daqueles a quem amamos, daqueles a quem honramos. A gente não quer ver nada fora do lugar perto deles, mas que tudo vá bem na vida deles. E assim fez Deus com o homem. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vemos nisso o amor de Deus pelo homem, o amor de Deus por nós. Algo extraordinário e poderoso. E Deus, irmãos, Ele é o autor da honra. Aleluia. A Bíblia, irmãos, ela é repleta de passagens sobre honra. E não só nos mostrando a vontade de Deus, como também nos estimulando a praticar. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, eu sou um praticante da honra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Então, irmãos, essa palavra, ela é uma palavra carregada. Ela é uma palavra pequena, mas porém carregada de poder. Quem semeia honra, irmãos, e eu vou dizer isso com muita propriedade, quem semeia honra, não pense que Deus esqueceu, porque você não colheu imediatamente. Deus está lembrado de tudo aquilo que você semeou. E no tempo certo, Ele vai te recompensar. A Bíblia fala, irmãos, de uma mulher que honrou um profeta, que viu nele uma necessidade. O profeta perguntou a ela, o que é que eu preciso fazer para... O que é que você está precisando? Você quer que eu fale com o rei? Você quer que eu fale com o capitão do exército? Ela disse, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu não estou precisando de nada. Mas não é porque você não está precisando de nada hoje que você não venha a precisar lá na frente. A gente não semeia hoje para colher hoje. A gente semeia hoje para colher depois. Aleluia. E sabe, irmãos, veio uma fome sobre aquela terra e aquela mulher teve que ir embora. Passou 7 anos fora. E quando ela volta, o profeta já tinha morrido. Mas sabe, irmãos, Deus não esquece daquilo que uma pessoa de honra faz. A Bíblia diz que Geazi, o servo do profeta, estava conversando com o rei, contando a história dela, dos milagres que Deus operara na vida dela por causa da honra. E quando ela chegou, ela já não tinha mais terra. Mas quando ela entra para falar com o rei, o servo diz, ela vem aí, ó. E o rei escutou da própria boca daquela mulher. E é interessante que o rei diz, devolve tudo para ela. Restitui ela em tudo. Quem trabalhou na terra dela vai ter que pagar o que trabalhou, o lucro que deu vai ter que devolver para ela. Então, irmãos, não é o fato de eu não precisar hoje que amanhã eu não vá precisar. Então, quando nós praticamos essa honra, quando nós praticamos, exercitamos isso, algo está sendo semeado no reino dos céus e a qualquer momento, irmãos, pode se manifestar na tua vida. Há pessoas que dizem, rapaz, você é besta, você é bajulador. Sabe, irmãos, a verdadeira honra, ela não é bajulação. A verdadeira honra, ela é um princípio, ela é uma ferramenta criada por Deus para abençoar a minha vida e a tua. Deus não criou honra para se abençoar, porque Ele é o dono da bênção. Deus criou essa chave para que a gente pudesse ter acesso a coisas maiores. Coisas maiores. Coisas poderosas. E, irmãos, a honra ela não é como, por exemplo, se eu planto manga, eu vou colher manga. Concorda? Feijão, feijão. Mas a honra não está limitada a isso. Porque o que aquela mulher plantou na vida de um profeta? Ela plantou um quarto, uma mesa, candeeiro, um lugar de descanso. Ela colheu um filho, ressurreição e restituição. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Um filho, não podia ter. O filho morreu, ressuscitou. E depois ela conseguiu de volta tudo que era dela. Então a honra não está limitada a uma semente que você planta e vai colher da mesma semente. Não, ela ultrapassa isso. Aleluia! Glória a Deus. Está dando para entender? Deus seja louvado, meu irmão. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. Pedro diz, em 1 de Pedro 2, diz o seguinte: honrai a todos, amai os irmãos, temei ao rei.
A Bíblia, irmãos, nos orienta que a gente devemos honrar a todos. Todas as pessoas. Aleluia. E sabe, irmãos, isso às vezes para a gente, muitas vezes é um pouco difícil e complicado. Porque a gente entende que nem todo mundo é digno de honra. Mas sabe, irmãos, só uma forma de respeito é honra. Não é porque a pessoa muitas vezes não presta, ou eu sei o histórico dela, que eu devo desonrá-la. Como ser humano, como pessoa, eu devo honrá-la, devo respeito. Aleluia. Então, o respeito, irmãos, é uma forma de honrar. E a Bíblia diz que nós devemos honrar a todos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E isso, irmãos, traz para nós uma consciência de quê? De que é uma coisa que nós devemos viver diariamente. Aleluia. A honra, irmãos, não é algo que se pratica hoje e amanhã, não. É uma vida. Quem tem uma vida de honra, ele tem uma vida de milagres. Quem tem uma vida de honra, ele tem uma vida de intervenções de Deus na vida dele. Aleluia. Eu acho que eu disse isso aqui. Mas quando Pedro fala isso, ele está pedindo para honrar um rei que tinha matado Tiago, apóstolo. E no outro dia ia matar ele. Foi porque o anjo desceu na cadeia e libertou. Mas mesmo assim, Pedro disse honra ao rei. E a forma, irmãos, o temor do Senhor, ele traz para nós essa consciência. Porque o temor do Senhor nos ajuda a entender que nós devemos obedecer àquilo que Deus está dizendo. Porque se eu não obedeço, irmãos, eu estou em desonra, eu não temo a Deus e ainda estou em desonra, quebrando um princípio que ele estabeleceu. E sabe, irmãos, eu creio, isso aí eu creio, não sei se você está percebendo isso, mas Deus está falando muito sobre isso. E quando se fala muito em um assunto como honra, é porque coisas estão para ser liberadas. Coisas dos céus estão para ser liberadas, mas existe uma chave que é preciso acessar para poder acessar isso. Sem essa chave não acessa, irmãos. Sem essa chave não acessa. A honra, ela faz com que você suba um degrau diferenciado no meio dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E o tempo todo. Aleluia. E Paulo escrevendo aqui, achei bem interessante. Deixa eu só achar aqui. Em Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Pulou aqui. Eita, Jesus bom. Romanos 12. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só. Isso é um conselho de Paulo para a igreja. Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Aleluia. Eu fui estudar essa palavra preferindo-vos. Essa palavra preferindo-vos, irmãos, ela quer dizer o seguinte, tome a frente. Vá à frente, tome a dianteira. Ou seja, irmãos, o que é que ele está dizendo aqui? Não espere que ninguém lhe honre. Não espere que ninguém lhe ame. Faça você primeiro. Tome a frente. Tome a dianteira. Seja um exemplo. Sabe, irmãos, o mundo aí fora espera um comportamento totalmente diferente da igreja. E, irmãos, esses valores, eles estão embutidos na palavra e eles devem estar embutidos na nossa vida. Porque lá fora, irmãos, ninguém vai olhar para a igreja assim, as pessoas olham para a igreja e esperam de nós um comportamento diferente. Um comportamento de amor, um comportamento de misericórdia, um comportamento de perdão, um comportamento, sabe, de gentileza. Sabe, irmãos, e lá fora muitas vezes isso é tido como gente besta. Mas sabe, irmãos, não existe nada mais poderoso do que o amor na vida de um crente. Amai-vos uns aos outros. Se eles não virem amor entre nós, como eles saberão o que é o amor?
Porque lá fora eles sabem o que é amor de homem para com a mulher. Isso aí eles sabem. Mas o amor fraternal, o amor de comunhão, o amor entre irmãos, o amor que move o coração de Deus, o amor que é revestido de honra, eles não conhecem. A Bíblia fala da igreja de Atos, onde todas as coisas eram comuns entre os irmãos. Ninguém considerava nada totalmente seu. Mas tudo lhes era comum. Não havia necessitado. Todo mundo era suprido. E essa atitude, irmãos, trouxe para aquela igreja a graça de Deus de uma maneira que sinais e prodígios eram realizados dentro daquela igreja. Ou seja, irmãos, uma atitude de amor, uma atitude de honra entre irmãos faz com que o poder de Deus desça sobre a igreja. Outra coisa, irmãos, a Bíblia também diz que por causa disso, eles caíram na graça do povo. Ou seja, a igreja era estimada entre o povo que não era crente. Por causa de atitudes de honra, por causa de atitudes de amor. Porque, irmão, se eu vendo o que tenho para suprir a necessidade de Jonatã, eu estou honrando. Se eu me sacrifico para suprir a necessidade do meu irmão, eu estou honrando. Você acha que isso é o quê, irmãos? Você acha que Deus é o Todo-Poderoso, mas Deus gastou quanto tempo planejando, arquitetando esse jardim? Cuidando dos detalhes, desenhando. Eu não sei, irmãos, qual foi a velocidade de Deus. Mas, querendo ou não, Deus passou um tempo fazendo essas coisas. Para honrar alguém. Eu e você. Amém? Então, irmãos, a honra, ela requer sacrifício. Ela requer de nós, muitas vezes, essa doação. Tiago diz, irmão, se teu irmão chega na tua casa e está precisando de comida, está precisando de uma roupa, e você diz, vá em paz, ele diz que a sua fé não vale nada. Mas se ele chega na tua casa e você o supre nas suas necessidades, a sua fé é válida. Porque, irmãos, fé, ela requer uma ação, ela requer algo correspondente. E eu posso entender, irmãos, que quando eu supro a necessidade de alguém, eu estou honrando, eu estou dizendo, você, para mim, tem valor. Porque a honra é isso. O irmão que está aí do teu lado, ele tem um valor. E nós somos muito bons em honrar no dia do velório. Quando o camarada morre, mas fulano era uma pessoa tão boa. Rapaz, que pena, ó. Rapaz, não falava mal de ninguém. Pensa num homem bom. Eita. Ô, Jesus. Por que isso? A família está sofrendo. Ele não merecia não, o bichinho. Rapaz, bota uma coroa de flor. Bota no melhor caixão. Faz uma catatumba. Homenageia. Faz tudo que tiver que ser feito. Adianta de quê? Nada. Nós somos muito bons para honrar na morte. Mas na vida, irmãos, a Bíblia nos ensina a honrar na vida. A valorizar na vida. Existe algo divino operando na vida do seu irmão, que é para você, que é para mim. Quem recebe o justo, no caráter de justo, recebe o galardão do justo. Então, qualquer pessoa, irmãos, que nasceu de novo, qualquer pessoa que recebeu a Cristo, ela tem um galardão, ela tem algo de Deus operando na vida dela. E eu só posso acessar quando eu recebo aquela pessoa, quando eu honro aquela pessoa, quando eu estimo, quando eu valorizo, quando eu trato com peso aquela pessoa. Aí aquilo que opera nela atinge a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Veja só, irmãos, quando lá em Coríntios diz que quando um membro do corpo é honrado, todos são honrados com ele. Ou seja, não existe disputa. Se Lucilene é honrada, eu sou honrado com ela e você também é honrado. Você entende? Se alguém daqui, pode, qualquer um, meu irmão, no dia que for honrado, no dia que Deus o exaltar, Ele também está nos exaltando, porque nós somos corpo de Cristo. Deus valoriza um, mas todos estão sendo valorizados. Todos estão sendo estimados. É por isso, irmãos, que a igreja, ela precisa ter esse senso no coração, essa
disponibilidade de coração de torcer uns pelos outros. E não é isso, irmãos, muitas vezes que a gente vê. Aleluia, meu Deus. Irmãos, é triste, mas acontece. Principalmente quando alguém é levantado como ministro, como pastor, o quanto de farpa que se atira numa pessoa dessa. Aí diz, não tem chamado. Onde é que fulano é isso? Onde é que fulano... Não, tem não, meu irmão. Quem está levantando está doido. Ou quando alguém é levantado como um líder dentro da igreja. Tu viu o que o pastor fez? Botou fulano. Rapaz, fulano não tem capacidade para isso não. Ei. Sabe, irmão, se o nosso coração fosse outro, Deus operaria com mais força. Porque quando Deus, quem levanta é Deus, o homem só reconhece. E quando Deus levanta, Ele dá capacidade, Ele traz unção, Ele traz ferramentas, Ele traz habilidades que até então a pessoa, aos olhos naturais, não tinha, mas porque Deus entrou no negócio, ela agora tem. E se um é levantado, os outros devem celebrar, se alegrar, festejar, porque estamos crescendo. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a atitude, irmãos, de igreja, de corpo. Preferindo uns aos outros em honra. Aleluia. Mas muitas vezes a gente prefere o conselho do mundo, ou as pessoas do mundo, e não valorizamos a unção que repousa sobre a vida do outro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui? Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus é bom. Eu vou ler para você o que eu escrevi aqui. A palavra preferindo significa tomar a dianteira, ir em frente. Ou seja, não esperar ser honrado primeiro, mas ser o primeiro a demonstrar honra. Aí ele diz o seguinte: isso quebra o egoísmo, o orgulho, que tantas vezes contamina os relacionamentos. Aleluia. Eu quero te desafiar a honrar alguém nessa semana. Eu quero te desafiar a honrar alguém essa semana. Eu quero te desafiar a semear a honra na vida de alguém essa semana. Aí diz honrar o justo. Aí diz honrar o justo é reconhecer a graça de Deus na vida do outro, sem inveja e sem comparação ou competição. Honrar é reconhecer, irmãos. É eu saber que na vida de Paula tem algo operando. Tem algo divino da parte de Deus operando. Tem algo que Deus colocou na vida dela como unção e graça para alcançar a minha vida. Aleluia. Às vezes, irmãos, a gente espera uma palavra do pastor, do ministro, mas sabe que essa palavra pode estar na vida do teu irmão. Não, mas o irmão não estuda a Bíblia. Rapaz, não limita aquilo que Deus usa quem quer. Lembra que eu disse a você, a unção que você honra é dela que você recebe? Não tem nada a ver com a pessoa, mas sim o que está por trás da pessoa. A graça de Deus, a unção de Deus. Porque ele diz, quem recebe no caráter ou no ofício, Jesus está dizendo, a mim me recebe. O que é que ele está dizendo, irmãos? Como você trata a pessoa que chega até você? Ou como você trata a unção que está na vida dessa pessoa quando ela chega até você? Quando Jesus chegou na sua cidade, trataram ele como comum, é o de casa. É aquele que nós conhecemos. E ali a unção foi impedida de operar. Então, quando eu trato Luísa na unção que Deus opera na vida dela, reconhecendo o favor de Deus na vida dela, o que há de divino nela, alcança a minha vida. Aleluia. Quantas pessoas, meu irmão, estão conversando comigo muitas vezes e eu estou lá para aconselhar e eu saio de lá edificado porque Deus usou ela para mim. Não, mas o senhor não só se aconselha com o pastor Johnny, não. Muitas vezes. Mas muitas vezes eu conversando com o Jonathan, Deus pode usar a vida dele para responder coisas que até então tinha dúvidas.
E ele nem percebe. Mas algo divino está operando e está alcançando a minha vida. Então, o que é que eu quero dizer a você, meu irmão? Valorize essa pessoa que está do seu lado. Valorize. Porque Deus levantou ela justamente para te alcançar. O problema, irmãos, é que nós tratamos aqueles que estão do nosso lado, por eles não serem autoridade, a gente trata como comum. Mas eu quero ler aqui um versículo. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 2:3. Deixa eu ver se é esse aqui. Nada façais por rivalidade nem orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere uns aos outros, diga comigo, uns aos outros. Aí ele diz, superiores a si mesmo. Aleluia. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Aleluia. E o que é considerar, irmão, se não honrar? Se em nós houver esse sentimento de honra, de consideração, Deus vai poder operar mais forte na minha vida e na tua. Ele diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Jesus era superior, era Deus, era o soberano. Mas ele diz, tenha o mesmo sentimento, que sendo Deus, não considerou isso. Mas ele fez o quê? Ele se humilhou. Assumiu a forma de servo. Quem é o servo? É aquele que está por baixo. É aquele que considera senhor. Só é servo quem tem senhor. E ele está dizendo, tenha esse mesmo sentimento de consideração de uns para com os outros. Tenha essa honra de uns para com os outros. Aleluia. Irmãos, quem anda na humildade será exaltado. Quem anda em humildade será exaltado, mas o orgulhoso Deus resiste. O soberbo Deus resiste. Aleluia. Aleluia. E o que é orgulho, meu Deus? Orgulho é você pensar mais de você, que é melhor, que não deve satisfação, que tanto faz, que não deve se rebaixar. Isso é orgulho. As pessoas, irmãos, por orgulho, muitas vezes elas saem da igreja. Estava conversando com o Luiz, acho que sábado. Eu disse, Luiz, às vezes as pessoas têm um engano. O que elas acham? Elas têm um problema em uma igreja e elas saem da igreja para outra igreja e não resolvem o problema aqui. Só que, por questão de tempo, o mesmo problema que teve aqui vai se manifestar lá. Não tem para onde. Porque aquilo que a gente não trata, irmãos, termina virando uma ferida grande. Porque aonde tem gente, os mesmos problemas vão surgir. Então, se eu não resolvo esse aqui, lá na outra igreja, lá no outro país, seja lá onde for, aonde eu andar, o mesmo problema se manifesta. Eu já vivi isso. Enquanto eu não tratei, não parou de doer. Você entende? E eu tinha vontade, eu vou me embora dessa igreja. Você entende? Mas enquanto eu não tratei meu coração, eu não pude ser livre. E isso, meu irmão, é um pouco de orgulho que muitas vezes está em nós. Foi ele que me fez o mal. Foi ela que fez isso. Então, lembra de Jacó? Jacó fugiu. Foi para a casa de Labão. 14 anos lá. Prosperou, enricou, tudo. Mas teve que voltar para tratar com o irmão. E chegou como? Como foi que Jacó chegou diante do irmão? Honrando. Chamando de Senhor. Mandou um monte de presente na frente. Honrando.
Enquanto Jacó não tratou aquilo, ele não teve paz. 14 anos depois, meu irmão. Você entende? Então, aquilo que precisa ser tratado, aconselho a você, trate logo. Não morra com isso, porque isso mata. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós somos do mesmo reino, nós somos do mesmo Deus, nós iremos para o mesmo lugar, nós pertencemos à mesma igreja, não há motivo para ter essas coisas no nosso meio. Isso é um engano de Satanás. Isso é algo que o diabo planta muitas vezes na nossa mente, desce para o coração e a gente fica anos mastigando, podendo resolver com a conversa. Né, Jonathan? Podendo resolver. Jonathan, ó, me perdoa aí, cara, eu vacilei contigo, viu? Meu coração tá pesado, mas eu queria teu perdão. Acabou-se. Mas a gente muitas vezes tem esse bichinho no coração chamado orgulho e a gente fica protelando. Muitas vezes só olhar para a pessoa já nos dói. Mas isso aqui que eu acabei de fazer é libertador. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Eita Jesus. Como praticar a honra entre os irmãos? Você sabe? Valorize os dons e os talentos valorize os dons e os talentos que Deus deu ao outro. Aí 1 de Pedro diz: servir uns aos outros. Olha só. Servir a quem? Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Deus dá uma graça. Diga comigo, Deus me deu uma graça. Para quê? Servir uns aos outros. Aí as pessoas dizem, eu sirvo a Deus. É, você serve a Deus, mas você só serve a Deus porque serve alguém. Sirva a Deus direto? Duvido. Aliás, você pode servir na oração, mas mesmo assim você vai estar intercedendo por alguém. Não? Aleluia, aleluia. Valorize os dons e os talentos. Eu sei, meu irmão, que Pia sabe cortar cabelo. É um dom, é um talento, e eu preciso valorizar isso. Eu sei que Bruno é um engenheiro. Eu preciso valorizar isso. Eu sei que Sidney é um bom vendedor, um excelente vendedor. Eu preciso valorizar isso no dom, no talento, no chamado que Deus deu a ele. Então isso é praticar a honra. Reconhecendo, cara, tu é um excelente vendedor, vice. Parabéns. Deus te abençoe, Deus te conceda mais vendas, que você prospere, multiplique, que a graça venha, que mais sabedoria venha. Honrando e fazendo uma oração. No que você é bom? Eu preciso descobrir no que você é bom para poder te honrar. Aleluia. César ali é o bombril, né? Ele é multiforme. Então tem muita habilidade na vida de César. E a gente deve reconhecer. Então, cada um, irmão, se move naquilo que Deus nos chamou para fazer. Se essa igreja funciona, é porque dons e talentos foram liberados da parte de Deus para que essa obra esteja acontecendo. E nós devemos honrar cada um. Essa é a prática da honra entre os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus bom. Ele diz, fale bem, outra forma de honrar o seu irmão. Fale bem do seu irmão em público e em particular. Oh, glória. Aleluia. Aí Tiago diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga, fala mal da lei. Se julgas a lei, não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julga o teu próximo? Veja que coisa poderosa tem aqui, meu irmão. E sabe, irmão, se tem um pecado que a gente é falho, que a gente comete, é com a língua. Tenha cuidado com pessoas que se juntam para falar mal de outra.
Um bom remédio, irmãos, quando alguém vier falar mal de alguém para você, ou mal da igreja, diga, tu tem coragem de dizer na frente dela? Chame. Tu tem coragem de dizer na frente dela? Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a pessoa chega para você lhe honrando. Pastor, o senhor é uma bênção. Pastor, o senhor é um homem de Deus. Mas nas minhas costas, aquilo é um pastor cru, aquilo não sabe de nada. Irmãos, isso é fato. O próprio Jesus foi vítima disso. Sentado à mesa com Judas. E Judas só esperando o momento certo para vender Jesus por 30 moedas. Então, irmãos, como é que eu posso dizer? Essa atitude maligna, ela não pode existir no meio dos crentes. Porque quando eu falo mal do meu irmão, a Bíblia está dizendo que eu estou julgando. E Tiago ainda diz, quem é você para julgar o próximo? Só Deus pode julgar. Só Deus. Porque, irmãos, uma pessoa dessa, quando chegar perto de você, diz, ô fulano, faz o seguinte, vamos orar por ele. Tu está percebendo isso aí? Já sei. Vamos orar por ele? Ninguém se junta para isso. Mas para descer a lenha, aparece assim, ó. Sabe, irmãos, às vezes a gente está com a vida emperrada e sofrida, perdendo o sono à noite, por causa de determinadas atitudes, porque a língua anda trabalhando demais, desonrando. Irmãos, isso aqui, se você vê falando mal disso aqui, não apoie. Porque essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Se você está falando dela, não está falando de mim, não. Está falando mal da obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu soube que não estavam falando mal de mim aí outro dia. Aqui no Poço do Boi, eu só vai fazer o quê? Eu digo nada. Cara, eu não tenho o que fazer, não. Fique livre. Entendeu? Agora está pecando, né? Então, irmãos, a língua ela deve ser cuidada, vigiada. O pastor John disse que a língua tem duas trancas, né? Ele disse, você fecha e morde ela. É para ela não balançar para falar mal de ninguém. Então, irmãos, cuidado com pessoas que se juntam para falar mal de outro. Para julgar atitudes. Sabe? Porque é uma atitude maligna. Geralmente são pessoas ofendidas que têm esse tipo de comportamento. Fale bem na frente e atrás. Aí ele também diz, sirva a Deus com alegria e humildade. Aqueles que caminham com você. É o versículo de Filipenses que eu li para você. Nada façais por rivalidade, nem por orgulho. Sabe que tem gente que faz as coisas de Deus por orgulho, para aparecer? Tem, irmãos. Porque se eu não tiver um cargo... Essa semana eu ouvi uma pessoa... Não ouvi a pessoa, alguém me contou assim. A pessoa está pensando em sair da igreja só porque lá vão dar um cargo a ela, na outra. Eu digo, meu Jesus. Ou seja, irmãos, a mentalidade não vai legal. Tenha cuidado com isso. Porque o diabo ele começa a semear esse tipo de coisa no coração e termina às vezes a pessoa se perdendo. Aleluia. Glória, glória a Deus. Nada façais por rivalidade ou orgulho, mas com humildade e assim cada um considere uns aos outros superiores a si mesmos. Glória a Deus. Ofereça ajuda e suporte prático em momentos de necessidades. Para aquilo que eu falei do versículo de Tiago. Se nós sabemos, irmãos, que alguém está passando por dificuldade, por algum momento difícil na sua vida, nós devemos nos juntar e socorrer aquela pessoa. A igreja ela deve ser uma influência positiva no meio da sociedade, primeiramente pelos nossos. E também a gente pode socorrer os de fora. Essa influência, irmãos, as pessoas muitas vezes veem a igreja e esperam isso da igreja. Uma atitude de amor. Um suporte. E isso está em mim e em você. O pastor Johnny trouxe uma frase de Carlos Júnior esse domingo. Luiz até postou no grupo dos homens, onde a frase diz o seguinte, que não há mais honra. Que o único lugar onde se escuta ainda falar sobre honra é dentro da igreja.
Então, irmãos, isso precisa estar em nós como uma cultura. O que é uma cultura? É aquilo que eu cultivo. Ou seja, irmãos, se eu quero plantar milho e se eu quero botar uma roça, todo ano eu boto aquela roça. Por quê? Porque é uma cultura minha. Por isso chama agricultura, porque é uma cultura. A honra, ela é uma cultura. E deve estar entranhada em nossos corações, entranhada nas nossas vidas, para que a gente possa, irmãos, receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, irmãos, muitas vezes, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente julga uma pessoa porque acha que ela não é digna de honra. Mas sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que ela não seja, pratica. Vou te dar um exemplo. Quando Ana estava orando, e a Bíblia diz que a sua oração não saía nem som da voz, apenas como se fosse um gemido. O profeta chegou, o sacerdote, aliás, chegou e disse: mulher, larga esse vinho, estás embriagada. Perceba que Ana diz: não, meu senhor, não me tenha por filha de Belial. Apenas derramei a minha alma perante o Senhor. E o profeta diz: que o Deus de Israel conceda aquilo que você está pedindo. Preste atenção. O profeta não, sacerdote, era um homem reprovado por Deus. Tanto ele quanto a sua casa. Seus filhos não davam exemplo e Deus chegou para ele e disse: você honra mais seus filhos do que a mim. Ou seja, reprovou o profeta não, o sacerdote. Mas entenda, irmãos, que Ana, ao honrá-lo, para que Ana recebesse o que ela precisava receber, passou por um profeta reprovado. Um sacerdote, meu Deus, estou com o profeta na cabeça. Um sacerdote reprovado. Deus não quebrou a linha de comando. Para que a Ana recebesse aquilo que ela precisava, passou por um sacerdote reprovado. E digo mais, depois que Ana teve Samuel, Ana honrou a Deus e Israel recebeu um dos maiores profetas, ele era profeta, sacerdote e juiz, Samuel. Um dos maiores que passou pela terra de Israel. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Deus, ele liberou algo para Ana, através de um homem reprovado, mas tudo isso reverberou na nação. Você entende? Veja o poder da honra. Não ficou só em Samuel, mas reverberou na nação. Ou seja, irmãos, nós estamos em um lugar em que nós precisamos sim do favor de Deus. E se nós andarmos na honra, Deus vai liberar coisas sobre esse lugar. Deus vai liberar coisas sobre esse lugar. Ainda vou ministrar sobre a honra às autoridades. Eu sei que a política aqui é muito forte, é muito disputada, enfim. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. A Bíblia não manda eu ser político, a Bíblia manda eu orar pelas autoridades. Eu estou com um propósito. Eu vou na Câmara de Vereadores da Pedra e eu vou orar por eles. Não estou atrás de nada, irmãos. Eu vou cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estou acertando já com algumas pessoas. Vai aí, pastor Fernando. Porque se eu quero o favor de Deus sobre esse lugar, eu tenho que reconhecer as autoridades. Irmãos, entenda, não se trata da pessoa, mas aquilo que ela representa. E eu não estou reprovando ninguém. Quem pode reprovar é Deus. Mas se eu quero que algo seja liberado, o favor de Deus sobre esse lugar, eu preciso cumprir o protocolo. Amém? Você foi abençoado. Pratique honra, meu irmão, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Com o irmão que está do teu lado, esse é que você deve praticar. Aleluia. Deus tem coisas para liberar sobre a tua vida, sobre esse lugar. E tudo isso, meu irmão, vai vir por meio da honra. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Papai, é no nome de Jesus que eu te dou graças pelo teu povo, por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos transmitiu nessa noite. Eu oro, Senhor, para que essas palavras caiam, já caíram no nosso coração e elas frutifiquem, Senhor.
elas frutifiquem, elas não sejam sufocadas por espinhos, elas não caem em um terreno que seja pedregoso, mas que elas caiam na boa terra do nosso coração e elas produzam frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, nós cremos no Teu poder, que tem agido, Pai, nas nossas vidas. Nós cremos na direção do Teu Espírito. Nós cremos, Pai, que o favor de Deus está às portas. Por isso, Pai, aguça o nosso coração, nos dá ousadia, Senhor, para praticar tudo aquilo que temos ouvido, de uma maneira, Pai, que toque a vida de pessoas, de uma maneira, Pai, que as pessoas vejam em nós o exemplo de honra, que a gente exala o Teu bom perfume, que as pessoas vejam em nós o exemplo de Cristo. Oh, Senhor, que antes de morrer, cingiu-se com a toalha e passou a lavar os pés dos discípulos, honrando, Pai. Ele, sendo mestre e Senhor, nos deu exemplo, que nós sejamos assim, Pai. Com um coração humilde, com um coração, Pai, que de fato e de verdade Te agrade. Nada de orgulho em nossos corações, nada de soberba, mas sim sempre a humildade e o temor do Senhor em nossos corações. É o que Te pedimos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Continua abençoando o Teu povo, continua prosperando o Teu povo, continua, Pai, derramando graça sem medida sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite. Shalom. Glória a Deus. Que palavra, né? Honra. Honra abre portas nas nossas vidas. Ela destrava o que tá travado, né? E honrar o Senhor é maravilhoso ainda. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 14. Amém? Está falando ali de Abraão, né? Abraão foi ao resgate de seu sobrinho Ló, né? E com a vitória que o Senhor deu a ele, Abraão fez questão de honrar o Senhor com o dízimo, né? Dando tudo que o Senhor tinha ali, que é lá em 14, no versículo 18 ao 21, até o 20. Amém? Que diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém, igreja? Aleluia, querido. Vejam só, ele chamou... Bendito seja o Deus de Abraão, né? O Altíssimo. Melquisedeque, ele era um sacerdote muito respeitado naquela época, né? E por Abraão, né, ter resgatado seu sobrinho Ló, ele fez questão de ir lá e honrar a vida de Abraão, né? E quando Abraão recebeu isso, Abraão fez questão de tirar o dízimo, né? E Deus nos chama de bendito, né? Somos benditos, não malditos. Sempre que estamos honrando ao Senhor, o Senhor está nos chamando de bendito, né? Porque Ele falou, bendito seja o Deus Altíssimo, né? Que entregou os teus adversários. Ou seja, quando reconhecemos o Senhor, os nossos dízimos, com nossas ofertas, Deus, né? Ele nos abençoa. E o que está travado em nossas vidas é destravado. Amém, queridos? Quem falta pegar o envelope, levanta tuas mãos que Catilça vai até você. Querido, se você quer dizimar, você que está nos assistindo, se você tem desejo no seu coração de dar o seu dízimo aqui ou dar uma oferta, você acrescenta apenas 2 centavos a mais, amém? Colocaram? Vamos colocar aqui o que... Aqui, ó. Se você que está nos assistindo, certo, e quer dizimar e quer ofertar, você acrescenta 2 centavos a mais.
Amém? Todos pegaram, vamos orar. Estende tuas mãos para cá, querido, e reconhece que se está em tuas mãos foi porque o Senhor primeiramente te deu. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas que aqui está sendo depositado. Obrigado, Senhor, porque sabemos que você é o nosso Deus, o Deus de Irê, o Deus de provisão, o Deus que proverá o amanhã, o ontem, o hoje. Enfim, Pai, declaramos, Pai, essas ofertas, esses dízimos aqui sendo prosperando, Pai, dando mais e mais ainda, Senhor, porque você é aquele que nos dá, aquele que não deixa faltar. Muito obrigado, Senhor, porque você é bom, você é um Deus bom pagador. Muito obrigado, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Para os avisos, amém, queridos? Vejam só, quinta-feira não haverá nem o GC e nem o culto de oração, certo? Porque vamos estar finalizando o nosso treinamento da igreja de criança. Inclusive, Cisa pede até para avisar que quem estiver fazendo, né, não falta quinta-feira, porque vamos estar dando continuidade e dando finalização ao nosso treinamento, que está sendo uma bênção. Foi muito bom quinta-feira. Recebemos aqui o povo da Pedra e vamos receber novamente quinta-feira o povo da Pedra, junto com o pastor Fernando e Dani. Foi bênção quinta-feira, foi muito lindo e vamos estar finalizando quinta-feira, amém? E sábado, culto de Santa Ceia, tá certo? Você que está aqui hoje, avisa aos seus amigos que não puderam vir hoje, que sábado é culto de Santa Ceia. E a oferta dos microfones também continua, certo? Você que é uma pessoa generosa, eu sei que você quer ofertar na casa do Senhor, e a oferta continua. Se você quiser ofertar, você procura César, tá certo? E oferta lá, para podermos finalizar essa oferta, tá certo, queridos? Tem mais alguma coisa? Gente, sábado é ceia, mas nós vamos estar dando continuidade à série sobre casais. Eu vou estar ministrando com Lu. A gente já tem algo no coração e continuando a mesma pegada, sabe? Convida pessoas, convida casais. A gente precisa insistir para que as pessoas escutem aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, abençoando pessoas através da ministração da palavra. É um tema bem importante, bem relevante e com certeza vai abençoar a vida de muitas pessoas, tá bom? Sejam abençoados na prática da palavra. Deus enviou teu Filho amado